A história do filme Dia em que Minhas Malas Saíram de Férias foi a seguinte: nós vimos no site do Festival do Minuto, em 2008, o tema Fui. E aí lembramos de uma sequência que tínhamos feito há vários anos atrás, que eram umas malas saindo de casa. Nós nunca tínhamos usado aquela sequência, mas ela era muito divertida. Esse vídeo foi realizado como um exercício de stop motion. Stop motion são sequências de fotos e cada sequência você faz um movimento diferente no objeto e aí ele em sequência dá a ilusão de que ele está se movimentando sozinho. E o vídeo foi muito bem recebido, nós conseguimos ganhar a categoria de melhor animação do minuto naquela ocasião, naquele tema. Nós, entre aspas, não gastamos nada para produzir esse vídeo. Nós realizamos ele com o que nós tínhamos na mão, que eram malas, várias malas, a iluminação natural do local, um tripé e uma câmera de foto. O recado que eu queria deixar para vocês é para não deixar de fazer. A ideia, a gente tem todo o tempo e a gente tem que executar as ideias. Não importa se você não tem uma câmera de última geração, não importa o suporte que você tenha, faça, se vira com o que você tem, porque o resultado é gratificante e é tudo linguagem, é só você encontrar a sua. Esse realizador fez uma animação em stop motion reuniu todas as malas da sua casa e elas saíram andando pelo corredor. Né? Depois ele transformou isso meio uma textura de 8 milímetros, mas esses vídeos de animação são, apesar de trabalhosos, são muito prazerosos de fazer e você pode criar coisas bem gostosas de serem vistas. Uma empreiteira comprou um terreno enorme, mais de 10 casas. A ideia era registrar a paisagem do meu quarto, que seria apagada devido a uma demolição. E é uma paisagem que ele conviveu durante 20 anos, quase 20 anos da vida dele, e que ia sumir. E a gente resolveu usar a técnica de time-lapse. Essa é uma técnica em que a câmera fica parada e ela é automatizada para tirar fotos em um determinado intervalo de tempo. Nós instalamos uma câmera na janela e conectamos ao computador e programamos para que fosse feita uma foto por hora. Foram 2 meses, dia e noite. Quando iniciamos esse registro do processo de demolição, nós ainda não sabíamos o que íamos fazer com as imagens, mas sabíamos que esse processo deveria ser registrado por tudo. O vídeo foi todo concebido na ilha de edição. Nós aceleramos essas fotos de 2 meses para se transformar em 15 segundos e o resultado foi que deu uma impressão de que era uma maquete, que não era real aquilo. Depois no After Effects a gente fez um zoom out como se aquilo lá estivesse sendo gravado pelo celular naquela hora. Se você for pensar, é um formato gigante para publicidade e pequeno para um curta-metragem. Mas tem tudo a ver com a linguagem dessa era digital que a gente vive, dos twitters, da mensagem instantânea para você consumir rapidamente. E a graça desse vídeo é justamente ele ter essa paciência de ter filmado durante uma demolição, demora pelo menos meses. E depois dessa ideia de compressão de cidade que a gente vive, constrói, destrói a todo momento. Reforçou essa ideia quando ele faz o seu vídeo ao contrário, né? Então ele reconstrói a casa antiga e termina o seu vídeo assim. Uva, 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 uva. Uva, 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 uva. Uva, 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 uva.
Uva, 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 uva. Eu cursei publicidade e propaganda e o professor ele pediu para a gente fazer um vídeo de no máximo 1 minuto dentro da técnica de stop motion, com o tema A Cor Roxa. E a ideia surgiu de súbito mesmo. Na hora que ele falou da proposta do trabalho, eu já imaginei a sociedade tribal feita com uvas e um sacrifício rolando, e foi basicamente isso. Os meios de produção não haviam sido definidos, ainda não tinha nada pronto na minha cabeça, mas a ideia, o conceito da animação já tinha surgido naquele momento. O processo de produção da animação foi todo bem caseiro. Eu produzi ela integralmente na minha casa, sendo que apenas a parte de áudio mesmo, que eu fiz a parte, tive a ajuda de uma amiga minha para produzir isso, a Raquel Camargo. E eu fiz ele todo dentro da cozinha da minha casa mesmo, pegando os objetos do meu quarto para construir as escadarias, o liquidificador da minha mãe para fazer o local onde seria feito o sacrifício. E foi feito dessa forma. Tipo, o único gasto que eu tive basicamente foi comprando as uvas. Então, esse que foi o grande barato da produção do Uva Uva e da própria técnica de stop motion, que é você transformar o mínimo numa coisa bem legal, no máximo, né? Tirar o máximo de proveito dentro daquilo que você tem. O processo de edição da animação foi feito inteiramente no Premiere, que é uma ferramenta que eu domino bem, que eu tenho o hábito de usar, devido a eu trabalhar com edição de vídeo, então eu mexo com ele praticamente todos os dias. Eu peguei apenas as fotografias que foram retiradas com a câmera, montei no projeto do Premiere e fiz a edição de áudio no próprio Premiere, fazendo a duplicação de trilha para dar mais volume. E basicamente foi isso. O grande barato, na minha opinião, do Festival do Minuto é esse diálogo que existe entre os profissionais da área e aqueles que estão começando. Porque lá está todo mundo em pé de igualdade, ninguém é melhor que o outro, basicamente. Tanto que, por exemplo, o Uva Uva foi meu primeiro projeto desde o Festival do Minuto, foi a minha primeira experimentação dentro da técnica de stop motion, e eu consegui o reconhecimento, sendo indicado como um dos melhores da minha cidade, Belo Horizonte, e fui selecionado para participar dessa coletânea DVD. Então, é muito bacana, porque dá oportunidade para aqueles que estão começando se profissionalizar e dar os seus primeiros passos, assim como aqueles que já estão consolidados no mercado continuarem seu trabalho. E isso eu acho que é o grande barato do Festival do Minuto. Bom, o que eu gostaria de falar como recado final para o pessoal é que para aqueles que curtirem animação, que corra atrás, principalmente stop motion, que é uma coisa que não precisa ter complicações técnicas, basicamente. Você pode pegar uma ideia muito simples e conseguir executar. Você precisa de uma ideia e de uma câmera na mão, nada mais do que isso. E um pouco de paciência, porque demora e tudo mais, mas é muito gratificante ver o resultado final. Você fica maravilhado com aquilo que você consegue produzir com o mínimo. Esse realizador, ele pega uma fruta, a uva, e faz uma animação de stop motion a partir dessas uvinhas, né? Ou seja, ele vai colocando as ovinhas numa posição, tira uma foto ou grava um frame, muda um pouquinho, tira uma foto ou grava um frame, e você vai tendo uma ideia de movimento daqueles objetos. O meu é pequeno. Eu nem tenho. Quer ver? Quer pegar? Pode? Uhum. Maneiro! O seu tem Bluetooth? Que isso?
Se você observar, esse desenho é um desenho muito simples, né? Ele não tem, é uma animação que são, a mexida que eles dão são muito pequenas, é um desenho muito, como animação, não é muito rebuscada. Mas a graça desse vídeo está não só no texto, como ele foi narrado, né? O texto é muito bom, muito divertido e foi narrado de uma forma muito bacana. O processo de produção e gravação foi todo feito em um dia. Eu só tive a ajuda da pessoa que participou do vídeo, no caso o Elias, que já pinta a parede há anos e ele sabia como pintar, então eu chamei ele para ser o ator no caso. Ele comprou as tintas, né, que ele já entendia já de tinta e qual tinta seria mais apropriada para a parede. Eu só pedi que ele comprasse verde, ele acabou comprando um verde um pouco claro, que acabou deixando algumas sombras, que dificultou, né, na questão aí de deixar o verde todo de uma cor só. O fato de a gente não ter uma iluminação também muito boa acabou dificultando, mas no final das contas a gente conseguiu fazer tudo em um dia. O processo de edição foi muito mais complicado que o processo de gravação, porque eu usei um efeito chamado Chroma Key, que é um efeito do Adobe Premiere, que foi o programa de edição que eu usei, que apaga uma cor, né, um espectro de cor do vídeo. Então você usa um conta-gotas, seleciona a cor e apaga essa cor. Só que nesse vídeo que eu fiz, né, eu não tinha só um tom de verde, eu tinha vários tons de verde por conta da diferença de cor conforme a tinta secava e também por causa da questão da luminosidade aí que deu bastante sombra, né, a forma como eu iluminei. Então eu tive que usar esse efeito várias e várias vezes e em diferentes segundos do vídeo para poder conseguir remover todos os tons de verde que tinham até eu conseguir ter uma parede praticamente limpa, né, para eu conseguir trabalhar em cima. O som eu tive, né, a música no caso, eu tive que pesquisar bastante, porque eu precisava pegar uma música que não tivesse direitos autorais sobre ela, né? Então eu pesquisei diversos sites, até encontrei várias opções assim de efeitos sonoros, sites que criavam música só para poder só para esse propósito, né? Só para poder serem colocadas como som de fundo ou trilha sonora de vídeos. Então eu encontrei um site na internet e procurei uma música que tivesse um compasso bem apressado, né, para poder bater com o vídeo. O formato minuto é um formato muito bom, assim, porque geralmente você consegue ver o que o artista está tentando passar em poucas palavras, né, assim, ou em poucas palavras ou em poucos segundos ali. Então, mesmo que você não goste, você não perde muito tempo. E se você gostar, você às vezes procura mais coisas do mesmo artista e consegue descobrir várias e várias coisas dentro de um festival só, assim, em pouco tempo, né? E você descobre pessoas, você descobre ideias, você descobre artistas, é bem interessante. Apagando a parede, o realizador se utiliza daquele efeito chroma key, né, para a gente conseguir enxergar o que está atrás da parede, que normalmente a gente só enxerga pela janela. Mas ele inverteu a coisa, você está enxergando a partir da parede e a janela continua fechada.
Explosão Demográfica é um vídeo que faz uma crítica direta aos meios de desenvolvimento não sustentáveis e degradativos ao meio. Toda essa falta de planejamento me fez observar que eu precisava criticar isso de alguma maneira. E esse formato minuto foi o que eu precisava para poder ilustrar essa ideia e essa certa revolta que eu sinto contra esse sistema sem planejamento de construção civil e toda essa exploração do espaço físico que nós temos. Este vídeo eu fiz em casa. Eu filmei a imagem de um monitor que estava renderizando esta imagem em 3D e o processo de renderização que me deu essa animação. A animação que vocês veem durante o filme é o processo de renderização na amostra de uma interface de programação chamada Processing. É uma interface livre, grátis, de código aberto, e utilizei para capturar o Virtual Dub, que também é um programa livre, aberto e disponível para qualquer um. Em relação ao som, foram utilizados centenas de sons urbanos para criar uma linha dialética com o filme. Era necessário que eu mostrasse ao espectador o meu ponto de vista, que é justamente a entrada do ser humano no ambiente, a absorção de todos os recursos que esse ambiente pode mostrar e não planejar nada, simplesmente consumir tudo, ver que não tem mais ambiente e simplesmente jogá-lo fora. Esse vídeo minuto é muito bacana porque ele ganha a gente justamente pela hipnose. Você fica meio hipnotizado vendo aquela cor se espalhando, né? Quem já não vivenciou essa situação de uma tinta, que uma água que cai em cima de alguma coisa espalha, e com a ideia da cidade, da explosão demográfica, um vídeo bastante interessante e cativante. Estou aqui para falar dos princípios da física. Na física, tudo é relativo, depende do referencial. O referencial masculino ou feminino. Se arrumar. Para o homem, o ato de se arrumar é um movimento uniformemente variado. Já para as mulheres, é um movimento circular uniforme. Óbvio, elas acabam sempre voltando ao ponto de origem, o guarda-roupas. Quando uma mulher encontra uma cueca no sofá, sua reação é reclamar. Já o homem é continuar no sofá por inércia. Para um referencial feminino, uma comédia romântica a dois é a dilatação do amor. Para o masculino, estado de repouso absoluto. Jogo de futebol na TV. Para o masculino, atração. Para o feminino, total repulsão. Quem diria? A física me ajudou a entender bem melhor as mulheres. É um vídeo que brinca justamente com a diferença entre o menino e a menina, faz isso através das leis da física, né? Mas de maneira muito divertida, com traços de giz na lousa, que é uma técnica muito fácil e acessível para ser feita, né? Você vai fazendo os desenhozinhos e vai mudando um pouquinho e gravando cada cena e depois dá a ideia do movimento. Então eu vi
uma rua que era muito conveniente para realizar uma filmagem, porque ela tinha um calçamento original de pedra e tinha uma ilha de asfalto. Eu pensei, como é que seria legal se alguém pudesse viver naquela ilha de asfalto, se ele chegasse e encarasse a rua, o calçamento original, como uma espécie de mar. Se ele chegasse naquela ilha através de um barco e ali ele exercitasse uma rotina de náufrago. Obviamente, para fazer um filme desse com baixo orçamento, a técnica de stop motion é muito favorável. A técnica de stop motion consiste em tirar várias fotos e colocá-las em sequência e, a partir disso, dar a ilusão de movimento. Essa sequência de fotos é muito interessante para você poder fazer efeitos especiais com baixo custo, porque você pode editar cada foto individualmente, depois colocar ela em sequência e você pode criar essas ilusões. Para fazer o filme, nós primeiro tivemos que correr atrás de arrumar um barco. E aí nós decidimos que nós iríamos fazer esse barco, que coincidia com a proposta original. Já que a pessoa era um náufrago e mais ou menos um mendigo, a gente resolveu fazer um barco de papelão. E fizemos esse barco em tamanho real. Então nós fomos na locação, mantivemos a câmera sempre numa mesma posição para facilitar a edição posterior das imagens. Tiramos cerca de 600 fotos. Todas as fotos foram editadas individualmente, de acordo com a necessidade de cada cena. E uma das dificuldades maiores de gravar num cenário externo é a luz. Nós fomos lá uma vez e gravamos, achamos que tínhamos feito um material bom, mas esse material estava muito difícil de editar devido a diversas instabilidades, quer seja variação de luz ou variação a câmera que mexeu. Com relação aos efeitos sonoros, nós editamos tudo diretamente do computador, nós não conservamos nenhum som do ambiente, do local da filmagem, e nós, através de um microfone, nós gravamos sons correlatos às cenas, que poderiam dar alguma ênfase a alguma situação que nós queríamos passar. Por exemplo, quando o personagem retira parte da ilha, é um som de velcro. A respeito da trilha sonora, nós enviamos o filme já finalizado, com todos os efeitos sonoros que nós tínhamos feito, para um amigo que estuda música, o nome dele é Pedro Esteves, e ele fez a trilha para nós, a música. Esse filme fez uma coisa interessante porque ele coloca justamente o mendigo numa posição ativa, né? Justamente a gente costuma ver o mendigo numa posição muito passiva, dormindo, pedindo coisa, mas assim, sempre está pedindo. E esse mendigo é um mendigo explorador, é quase um Pedro Álvares Cabral ali no meio da cidade, no meio da coisa, vai e pega e olha para coisa, e recolhe, e vem com o barco e chega. É uma animação muito meio surreal, entre aspas, né? Mas muito divertida e pegou um conceito de uma forma muito legal. O vídeo tem duas camadas de leitura. À primeira vista, a pessoa que assiste pode ver mais para esse lado do humor, né? esse lado até meio escatológico, grotesco, né? Mas, na verdade, a segunda camada, que é o que eu quis passar mesmo, que é essa mensagem por trás do vídeo, que é esse personagem, que é um personagem meio doente, que coleciona, acumula na casa dele coisas que não têm valor, coisas que deveriam ser descartadas. Eu já pensei ele como uma animação e imediatamente eu fiz um storyboard rápido, simplesmente para registrar a ideia. Demorei mais ou menos um mês para produzir esse vídeo, trabalhando mais ou menos 2 ou 3 horas por dia,
O custo dele, eu diluí, na verdade, o custo dele é o custo das minhas horas de trabalho. E como eu produzi tudo, fui eu que criei, eu que ilustrei, eu criei a parte visual, eu animei, então consegui reduzir bastante o custo de produção. Para falar sobre o processo de edição do filme, a gente precisa dividir ele em algumas partes. Inicialmente, eu faço as ilustrações à mão, e essas ilustrações são escaneadas e são tratadas no Photoshop, colorizadas também no Photoshop, são aplicadas texturas nessas imagens para dar essa aparência que a gente está almejando. Paralelamente, no programa chamado 3D Max, eu desenvolvi os cenários do vídeo, mantendo a mesma aparência, o mesmo visual. É como se você estivesse mobiliando uma casa. Esse é o conceito do 3D, para quem não conhece. Você coloca os objetos e depois você tem uma câmera que você pode ir fazer o que você quiser dentro desse cenário. Para finalizar a animação, eu usei um software chamado After Effects, onde eu juntei os objetos 2D, que é o personagem, o colecionador, com os cenários, que é o banheiro, que é a sala. E eu animei o colecionador com uma estrutura que funciona como um esqueleto e você pode controlar todos os movimentos dele, os objetos que ele interage. É usado um recurso muito interessante também, chamado Camera Tracker, que você vincula esse objeto 3D com um objeto 2D. Ou seja, qualquer movimento que tenha no 3D, o 2D vai acompanhar esse movimento, o que dá uma sensação de integração total com o cenário. E eu optei por não usar trilha sonora, é uma animação basicamente com os efeitos sonoros para causar realmente essa certa estranheza. Em alguns momentos causar até uma certa repulsa. Mostrar uma mensagem de forma diferente, não mostrar uma mensagem não tão direta, uma mensagem que tenha subtextos, que tenha subleituras, que tenha camadas de interpretação. Isso eu acho extremamente válido, eu acho extremamente importante e eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas que experimentem linguagens diferentes, pessoas que ousem. E eu acho que o formato de 1 minuto é perfeito para isso. Ajudar a quebrar os paradigmas, quebrar os padrões e ousar. Acima de tudo, ousar. Essa animação, além de ser muito bem feita, muito bem realizada, é muito bacana justamente pelo que ela causa de estranheza na gente, né? Você fica fascinado e com vontade de colecionar cocô quando você termina de ver esse filme. Tamanho carisma que ele consegue transferir para esse ato. Né? Uma animação bem elaborada, feita em 3D, o realizador muito rigoroso, desenha tudo, cria os cenários no computador, enfim, muito rigoroso na sua produção, mas mais do que isso, muito forte na sua ideia, né? de entender a estranheza como uma coisa interessante de se colocar, faz parte, né, do universo humano e tem que ser explorada. Né? Esse excesso de politicamente correto não tem nada mais chato do que isso hoje em dia. A animação é um universo infinito de possibilidades de você trabalhar. São várias técnicas, stop motion, pixelation, recorte, 3D, enfim, você tem um universo infernal. Eu sugiro que você faça um exercício começando do básico. Você ou compra uma massinha na papelaria, ou pega uns objetos e tenta fazer um pouco essa técnica. Tem vários softwares livres hoje que vão ajudar você a fazer com a sua webcam, né, se você quiser. E o princípio é muito básico. Você tira uma foto do objeto parado nessa situação, daí você vai mexer um pouquinho, tirar outra foto, mexer um pouquinho, tirar outra foto, e essas fotos colocadas uma depois das outras vão dar a ideia do movimento. Né? E é uma coisa super trabalhosa, que demanda muita atenção, mas é muito prazeroso e bacana a gente ver boas animações com boas ideias.